Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem, né? Eu estava pensando aqui em como eu sou uma pessoa que marca algum compromisso e chega no dia e se arrepende de ter marcado aquele compromisso. E não é porque eu não gosto da pessoa, é que eu realmente prefiro ficar em casa ao invés de sair para algum lugar. E aí eu começo a brigar comigo mesmo, na minha mente, porque eu vou ter que levantar, tomar um banho, me arrumar e sair. Então, dá um pouco de trabalho, né? E eu prefiro ficar em casa. E uma outra coisa também que eu já reparei é que a minha bateria social ela dura menos do que a de um celular velho. Cara, é incrível, eu tenho meus 20 e poucos anos e eu pareço um idoso de 80 anos que só quer ficar em casa tomando café e assistindo jornal. E uma outra coisa também é como pode, ao pisar na rua já gastamos R$ 100 no mínimo. Hoje as coisas estão muito caras, sabe? Então eu tenho pra mim de que ficar em casa não é só preguiça, é legítima defesa. Para a maioria de nós hoje, o cancelamento de um compromisso não é mais uma frustração, é um ato de comemoração, né? Porque a gente cancela um compromisso, é como se a gente tivesse ganhado uma loteria, nós vamos ficar em casa, de boa, assistindo uma série. E esse motivo de comemoração é o que a internet está chamando de JOMO, acho que é assim que fala. Que basicamente é a alegria de ficar de fora. Ficar de fora do quê? Ficar de fora da internet, ficar de fora de algo que a maioria tá fazendo, sabe? Porém, o grande X da questão é que esse comportamento de ficar em casa de boa não se tornou um ato que a gente faz só aos fins de semana. A gente passou a ter isso como uma prioridade. Esse ato virou a nossa preferência absoluta. Nós preferimos ficar em casa em todos os momentos. Isso é uma loucura, né? Nós estamos trocando as baladas barulhentas pelo silêncio de ficar em casa, o restaurante pelo conforto do nosso próprio sofá. Mas eu fico pensando por que isso está acontecendo agora e numa escala tão global. Será que nós estamos nos tornando uma sociedade de pessoas deprimidas e solitárias? Então seja bem-vindo à economia da solidão. Eu só tô com a xícara porque meu café acabou. E eu estava reparando o quanto eu realmente gosto de ficar em casa. E aí eu começo a ver um monte de vídeos na internet falando pra gente ficar em casa, tranquilo. Eu mesmo tenho vários vídeos falando pra gente ficar em casa, aproveitar nossa própria companhia, sabe? E daí eu tava pesquisando, né? E em 1981, uma futurista chamada Fate Popcorn, olha isso, o sobrenome dela é literalmente pipoca. O que eu acho estranhamente apropriado para uma pessoa que estudou o ato de ficarmos em casa, né? É incrível isso. Então, o que ela percebeu? Ela percebeu uma mudança drástica na sociedade. Pensa comigo, nos anos 70 foram a era de ouro das discotecas, das festas, de ficar à noite, de passar a noite, sabe? Mas, quando a década de 80 começou, os restaurantes já não estavam lotando que nem antes, sabe? As baladas já não estavam lotando que nem antes. Ou seja, as pessoas estavam exaustas, o mundo estava ficando estressante, violento e acelerado demais. E foi aí que a Popcorn, né, fundou o termo chamado cooking, ou seja, encasulamento, que basicamente é a necessidade psicológica e comportamental de construir um casulo para se proteger das realidades duras, né, imprevisíveis e desgastantes do mundo lá fora. E adivinha o que impulsionou isso nos anos 80? A internet, o avanço tecnológico, né? E nos anos 80 a grande revolução foi a TV a cabo, ou seja, as pessoas não precisavam mais pegar filas para assistir filmes no cinema, elas poderiam assistir de casa, sabe? E aí eu fiquei pensando, o que eu e você fazemos hoje, essa ideia de se trancar em casa, isso já está acontecendo faz tempo, né? A grande diferença é que nos anos 80, esse casulo, que é a nossa casa, era basicamente uma TV. E hoje em dia se tornou um negócio muito bilionário. A gente tem TV, tem celular, tem computador,
Cara, é uma loucura isso. E tudo isso para quê? Para nos proteger e para nos manter afastados da sociedade lá fora, né? E sabe uma coisa que eu percebi? Que se você é uma pessoa que passa o final de semana trancado em casa, é quase inevitável que alguém vai falar que você está deprimido. Isso é incrível. Vão insinuar que nós estamos nos trancando por pura tristeza, né? A sociedade, ela adora rotular aquelas pessoas que preferem ficar quietinhos debaixo do seu teto como pessoas antissocial ou profundamente solitárias, né? Só que com esse termo criado pela Popcorn, existe uma linha ali, né? Uma linha muito clara onde separa a solidão crônica do que ela chama de cooking, encasulamento. A solidão é a dor da ausência da conexão, né? O cooking, por outro lado, é a busca intencional por proteção. E a própria futurista ela explica isso de uma forma bastante esclarecedora, onde ela diz que o casulo, ou seja, a nossa casa, ela não é definida por quem está dentro dela, mas sim pelo que essa pessoa consegue deixar pro lado de fora, entendeu? Deixar as responsabilidades pro lado de fora, deixar as lutas pro lado de fora, né? Então nós não estamos fugindo necessariamente das pessoas, nós estamos fugindo do caos que é lá fora, sabe? É o trânsito estressante, é a violência urbana, né? Essa loucura de ter que ser bom em tudo que você faz, entendeu? Então ficar em casa virou um sinônimo de autopreservação psicológica, porque é na nossa casa que nós nos sentimos bem, né? Tanto é que o ato de encasulamento, de ficar trancado dentro de casa, não significa que nós estamos nos isolando das pessoas. Eu acho que nós estamos cada vez mais nos tornando seletivos. Queremos estar com as pessoas em ambientes legais, sabe? Geralmente escolhemos um rolê para ir na casa de um amigo e ficar tranquilo lá, né? Não em uma balada barulhenta. E geralmente nós escolhemos o quê? Os melhores amigos ou familiares, né? E eu, como um belo jovem idoso, eu prefiro festas que acabem às 9 horas da noite, que tenham cadeiras para sentar, para que às 10 eu possa estar nanando, né? Eu nunca vi tantos jovens idosos como agora. Com exceção, né? Porque tem muitos idosos que gostam de festa, que dança ainda, né? Isso é incrível, eu acho maravilhoso. Mas, para um resumo, a nossa bateria social ela não faliu. Eu acho que nós só mudamos as regras do jogo, né? A paz de espírito virou o maior luxo da nossa época, da nossa geração. E uma outra coisa é que a gente descobriu que o metro quadrado mais valioso para proteger a nossa paz é a nossa própria casa. Se hidratar agora, né? Eu fico pensando aqui, quando bilhões de pessoas no mundo decidem que o melhor lugar do planeta é o próprio sofá, o que que acontece? O mercado financeiro, ele não chora a nossa falta de socialização. Ele simplesmente se adapta, né? Se a nossa maior necessidade atual é controle, conforto, segurança, as grandes empresas deram um jeito de empacotar isso e nos vender, sabe? Vender exatamente isso que nós queremos, esse conforto, essa segurança. E foi assim que o nosso desejo de sumir por alguns dias se tornou algo bilionário para essas empresas. E olha só, essa teoria do casulo, ela se divide em três grandes pilares práticos. O casulo regenerativo. A sua casa, ela simplesmente deixou de ser apenas um lugar onde você guarda as suas coisas. E ela simplesmente passou a ser o centro da sua saúde. E se você parar para pensar, hoje as casas elas estão muito tecnológicas. É luz que diminui para você ter um bom sono, um bom
Cara, é muita coisa que envolve isso para você ficar preso dentro da sua casa tranquilo, sabe? O lar virou um verdadeiro spa para nossa saúde mental, sabe? Tudo isso para curar o desgaste que o mundo lá fora faz em nós, né? O casulo móvel. Vamos supor agora que você precisa sair dessa casa. O que que o mercado fez? Carros confortáveis, onde você parece que está dentro de uma cápsula, entendeu? Dentro da sua casa, sobre rodas. Isso é muito louco. Agora o terceiro é a vida sob demanda. E essa é a parte que nós mais usamos, que são os deliveries, os aplicativos, né? O home office. O mercado percebeu que o consumidor atual está disposto a pagar taxas altíssimas desde que o produto ou o serviço vai até ele. Olha só essa loucura, você pode trabalhar, fazer compras, consultar um médico sem sair da sua casa. Só que eu fico pensando que a grande ironia da economia da solidão é esta, né? Nunca foi tão tecnológico, moderno e caro não fazer absolutamente nada. Nós estamos investindo muito dinheiro para financiar a nossa própria invisibilidade social. Não é uma loucura isso? Nós estamos pagando simplesmente para parar de existir. E se nós não existimos, como que fica a relação humana, né? Isso não é uma loucura pensar isso? Porque depois de entender tudo isso, fica aquela questão: para onde nós estamos caminhando? Será que o destino da humanidade é se isolar completamente em cápsulas tecnológicas e ficar conversando apenas por tela e deixar que o mundo exterior vire um mundo fantasma, sabe? E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que não necessariamente, né? Porque eu acho que preferir o conforto do celular não quer dizer que a sociedade faliu socialmente, sabe? Ou que nos tornamos incapazes de amar ou conviver com outras pessoas. Eu acho que não, né? Nós somos capazes de amar, de conviver com outras pessoas ainda. Então, o que eu acho que está acontecendo é essa redefinição profunda das nossas prioridades. Nós estamos priorizando o conforto, ficar em casa. Para que que nós vamos sair para ir para lugares barulhentos? Para que que nós vamos sair para conversar com pessoas que são mortas por dentro, sabe? Com pessoas que não agregam em nada para nós. Nós passamos a valorizar a nossa energia. Então eu quis trazer essa ideia de por que que essa sociedade está cada vez mais ficando solitária, né? Eu espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado dessa ideia e fiquem bem e até um próximo vídeo.